Oi, pessoal. A tradução de hoje tem o título de Informação Nova, não muito óbvia. É essa canalização do Cryon, que foi dada nesse evento entre 14 e 16 de abril de 2020. Essa daí foi do dia 14 mesmo. Desde a última canalização, esses eventos onde eles se reúnem, porque são vários canalizadores e professores de yoga e de meditação e de palestrantes, eles se reúnem 2 ou 3 dias e fazem um evento, né? Agora, por causa da pandemia, cada um faz do seu estúdio, eles se encontram virtualmente e os eventos continuam, né? Então, por isso que às vezes no áudio tem outros canalizadores falando antes, mas eu vou só no Cryon, porque só dá para traduzir o Cryon, por isso eu coloco lá, por exemplo, esse aqui começa aos 14 minutos e 50 segundos do original, começa o Cryon falando, tá bom? Então, assim, ele está na Califórnia agora. Então, essa canalização aqui foi dada no dia 14 de abril e o link está logo ali abaixo. Informação nova, não muito óbvia. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. A Gironda fala de forma tão sábia, meus queridos, sobre coisas idênticas às que ensinamos. As canalizações devem ter coerência entre os canalizadores, porque canalizam no mesmo campo. E esse campo que falamos não é algo fora do campo da natureza. É um campo que envolve todos vocês, o qual é preenchido com amor, compaixão da fonte criadora. Esse é o lugar de onde vêm as canalizações. Vocês podem dizer que as canalizações vêm de tantas fontes, mas o campo é uma fonte multidimensional, com potenciais deste planeta, que é temperada com o amor e a compaixão do Espírito. Vai além dessa coisa que vocês chamam de véu e toca a face do Criador. Isso é de onde elas vêm, meus queridos. E se vocês ouvem canalizações de pessoas que as fazem num contexto de medo, de ego, ou que peçam para vocês fazerem coisas inapropriadas, ou que sigam um conjunto de regras, fiquem atentos. Não estão canalizando a partir do campo. Este campo sobre o qual falamos começa a se mostrar mais coerente e reconhecível por velhas almas. Há aqueles que nesses 3 dias estão nos assistindo, que são muito velhos no departamento de almas. Aqueles que se interessaram em vir para participar o dia todo dos eventos, meditações e canalizações possuem uma maturidade que possivelmente outros não têm, quando o assunto é espiritualidade. Maturidade que vem da experiência de ensinarem e de aprenderem em muitas vidas. Isso não faz de uma velha alma uma pessoa melhor do que as almas mais jovens. Isso apenas significa que estiveram por aí um número maior de vezes e tiveram mais experiência. Da mesma forma que se observa entre vocês, há aqueles que passam por escolas e aqueles que não. Ambos seres humanos bonitos, ambos inteligentes, mas os que se graduam têm mais experiência e vocês vão até eles em função do seu saber. Assim é a velha alma. Assim são aqueles que, no geral, estão ouvindo isto neste momento. Quero contar algo que, na verdade, começou há alguns anos, mas tem tudo a ver com os dias de hoje. É algo que esperávamos e sobre o qual não falamos o suficiente antes. Há muitos de vocês, velhas almas, ouvindo isto agora, que se consideram canalizadores, intuitivos, curadores, e vocês são, não há dúvidas. Algumas das coisas que a professora Marilyn ensinou hoje são coisas pelas quais vocês já passaram, não são coisas novas. Mas ela fez uma revisão com vocês de forma que reconhecessem a si mesmos nos ensinamentos. Talvez vocês possam considerar a si mesmos como aqueles que estão a receber informação neste momento. É uma maneira disfarçada de dizer que a intuição, que é gerada pelo campo,
chega a vocês de uma forma multidimensional e os preenche com potenciais e informação. Há alguns de vocês, neste momento, segurando essa informação. Percebem ser nova, bonita, profunda e algo sobre o qual o mundo precisa saber. Há aqueles sentados aí, neste momento, que estão dizendo: como ele pode saber isso sobre mim? O motivo é que isso não acontece apenas com você, meu querido. Há muitos no planeta que estão ouvindo um evento como este. Vocês estão recebendo informações que nunca viram escritas. Algumas dessas informações vocês podem até chamar de linguagem da luz, e algumas delas são dimensionalidades sobre as quais ninguém nunca falou. Vocês estão começando a ver algo que possivelmente seja um equilíbrio de chakras em áreas do corpo humano dentro das áreas que vocês estudam, que estão muito além das áreas classicamente conhecidas como áreas de equilíbrio de chakras. Então, você é alguém que possivelmente esteja vendo pela primeira vez a extensão da Merkaba humana. Essa Merkaba, que é aquele campo em torno do ser humano, é conhecida desde o Velho Testamento no segundo livro dos Reis, onde Elias a expôs a Eliseu, que foi quem escreveu. Aqui está como ficou, como é. Ele viu um campo enorme com uma energia de luz branca, com 8 metros de largura. E há aqueles, neste momento, ouvindo isto, que começam a identificá-la, como ela é, qual é seu padrão, quais são as cores que não podem ser vistas pelo olho humano, quais são as frequências, se vocês preferirem usar esta palavra, que seguem um padrão de sons e cores. Qual é a dança dentro da Merkaba que ninguém nunca viu? Há movimento, meus queridos. Ela não é estática, ela dança. Alguns de vocês estão vendo isso. Alguns de vocês começam a falar sobre isso. Alguns de vocês estão vendo e se envolvendo com ela, buscando informações que são planetárias. Estão vendo Gaia pela primeira vez e todas as suas camadas. E a reação que vocês têm é de se sentarem e ficarem em silêncio com Gaia e meditarem durante todo o dia, por todos aqueles que estão sobre Gaia, a própria raça humana. Falamos daqueles que meditam e canalizam todos os dias, às vezes até sendo mal entendidos pelas pessoas em seu entorno, que dizem que bem isso pode fazer a alguém. Eles não entendem que isso vai direto para o planeta, e o planeta fala com você, e o planeta eleva a sua vibração, porque há tantos como você desejando se sentar e ficar em silêncio. E ver isso que você nunca tinha visto e que ninguém nunca viu. É o início de um novo ciclo. Estas são as coisas sobre as quais temos falado, exceto que nunca estivemos sintonizados tão precisamente com aquelas velhas almas que estão despertando. É uma ponte que agora é cruzável e está aberta. O que acontece a este planeta que começa agora a ficar parado? E não há atividade, e há muito pouca poluição. Todas essas coisas que agora estão paradas por um momento no tempo, e nesse espaço, todas essas coisas começam a fluir para a velha alma que antes não conseguia. Possivelmente vocês estejam começando a perceber e a reconhecer algumas das razões por trás do que está acontecendo neste planeta e o motivo dele estar quieto. Só por um instante, meus queridos, isso vai passar. Mas agora, neste lugar de estagnação, as coisas estão começando a voar através daquele véu em direção à intuição das velhas almas. A pineal começa a ficar muito ativa e começa a propiciar visões para aqueles que são aptos a ter visões, que são veículos para isso e canais de cura e de curadores. Novos processos começam a acontecer, mesmo para curadores que têm feito isso há 40 anos ou mais, que estão se recostando para trás dizendo: minha nossa, perdi algo, como isso aconteceu? Há muito mais. Porque, curador, isto é o que acontece quando você se acalma. Você começa a olhar para seu próprio trabalho e começa a ver que ele pode ser ainda maior do que você imaginou.
É bonito. É como uma mudança de canais de uma frequência para outra, sobre a qual você começa a aprender e a se mover para e com ela. Mas deixe-me mostrar algo que vocês deveriam saber. Querido humano, você que tem experimentado estas coisas, quero lhe dar algo que você deve saber. Você ainda é um ser humano tridimensional. Alguns estão dizendo que vocês estão na 4D, de acordo com cientistas da época. Então, na verdade, você anda por aí na 4D. E tudo, além disso, é multidimensionalidade, que começa a ocorrer a muitos de vocês. Vocês começam a sentir o cheiro dela, começam a ouvi-la e senti-la. Prestem atenção a isto. Aqueles que estão recebendo este tipo de informação tenderão apenas a registrá-la. E o que eu quero dizer com isso? É como se eu dissesse a vocês: olhem esse prédio multidimensional, olhem para essas cores lindas, quero falar sobre isso, vou escrever, desenhar, cantar. Farei todas essas coisas e vocês dirão: ah, é bonito, mas ok, tem outro logo ali. Olha para este outro aqui. É uma construção multidimensional, tem todas essas coisas, olha essas formas variadas que nunca vimos antes. E tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E quando você termina, você diz: esta é minha contribuição para o planeta, e daí? Você diz: esta é minha contribuição para o planeta. E daí você se acomoda. E todos que estavam olhando e vendo estão dizendo: que imagem bonita! E o que eu faço com isso? Isso é o que eu quero falar para vocês. Quero que parem por um momento e se recolham, cada um de vocês, que estão chegando à conclusão de que há mais na linguagem da luz e toda a interdimensionalidade e as coisas multidimensionais que estão vendo e todas as cores e camadas. Parem um pouco. Quero contar algo. Junto de cada uma dessas coisas vem informações adicionais que flutuam por baixo e você não pode simplesmente mudar para a próxima dizendo que bonito, ou apenas relatar, registrar ou desenhar num livro ou simplesmente meditar sobre ela. Cada uma delas vem com, vocês estão prontos? Vem com ação. Todas elas. Se eu falei: olha esse prédio bonito, não é maravilhoso? Em seguida vem: aqui está a planta para você começar a construí-lo. Você não sabia disso, sabia? Toda e qualquer visão que você tenha possui algo que a complementa, que vem junto com a visão para você. E vem assim para você de modo que ensine, porque você é a pessoa que está tendo a visão. Mas, por causa dessa linearidade da 4D, você não enxerga isso. Isso é algo que você não costuma ter. Vocês veem a imagem, vocês veem o conceito, vocês veem a cor e ouvem o que ouvem, provam e vão em frente, sem entender que embaixo daquilo estão todos os dados, que são a beleza de um item acionável que vem junto. Em cada uma das camadas que vocês estão vendo e ensinando, tem um item acionável. Então, com tudo isso, meus queridos, quero que voltem para trás e comecem a entender como construir. O que significa de verdade? Como o ser humano usa aquilo que vê? Porque essa é a razão que leva você a ver. Devo dizer isso novamente? Eu digo. Você não está recebendo a segunda visão só porque é uma velha alma legal. Você está recebendo a segunda visão, assim pode ensinar sobre ela, pode falar sobre ela, escrever sobre ela, pode explicá-la. Aí está o que isso significa. Então, Elias caminha para o campo no segundo livro dos Reis e se transforma em luz, e sua mercaba brilha, e ele vai e sobe. E poderia parar aí, mas ao invés disso, há mais ensinamentos. O que significa aquilo? O que é essa mercaba? O que ela significa para você? O que você faz com ela? Como você a usa? O que tem nela?
Ao invés de simplesmente registrar a beleza da Merkaba subindo aos céus, ela se tornou um item acionável para ser ensinado quais são as formas no seu entorno, qual é a geometria em seu entorno. Há professores, meus queridos, que poderiam ensinar essas coisas por anos. Quando a professora Peg Phoenix Gilbert, que vocês viram hoje mais cedo, viu a estrutura cósmica pela primeira vez, pelo seu olho mental, naquela visão que ela teve, ela não viu simplesmente como fosse um desenho artístico de animação. O que veio com a visão foi ensinamento. Fases e mais fases. O que significa isso? Como você usa isso? Qual é o próximo passo? O que isso realmente exige do ser humano? Qual é a linha de chegada aqui? O que você tem que fazer? E aqueles para quem tem sido dada essa segunda visão, meus queridos, bem agora, eu digo a vocês, há algo sobre isso que precisam saber. Lá há uma mensagem encapsulada sobre o que fazer com ela. Qual é o item acionável? Como usá-lo? Qual é o significado? Em alguns momentos não funciona, em outros esteja pronto, você tocou uma camada de amor, ou uma camada de compaixão, ou uma que simplesmente diz, sente-se aqui e sinta esta camada antes de ir para a próxima, mas ainda acionável. Há coisas para fazer com cada segunda visão que você tem, com cada cor, cada forma, cada linguagem, cada luz. Essa é a tarefa das velhas almas nos dias de hoje. Primeiro, tomar conhecimento. Segundo, descobrir o que é. Terceiro, revelar. Essas são as coisas que hoje são novas, que vocês começarão a ver e que são diferentes das de ontem ou das do dia antes de ontem, que pertencem àqueles que estão assistindo este programa e a outros mais. Sou Cryon, do Serviço Magnético. Estou em amor com a humanidade por uma boa razão. Bem-vindos à mudança real. Vocês passarão por isso e mais. Possivelmente, daqui a um ano ou mais tarde, gostaria de me reunir com vocês novamente e dizer: agora me contem o que aprenderam, meus queridos. Falem sobre o som da música que vocês estão cantando bem agora, que tem seu nome nela, porque não por acidente vocês estão aqui. Não por acidente. E assim é.